Oi, eu sou o Rodrigo E eu sabia. e esse é o Não Tão Elementar Podcast. E, Rodrigo, eu tava pensando esses dias, de vez em quando tem umas dúvidas assim, que parecem óbvias, mas que eu Não não são tão sei elementares, eu sei. exatamente, eu não sei a explicação logo de cara e tava refletindo por que a água tem a capacidade de apagar o fogo. O que é que faz ela tão especial para conseguir fazer isso? Sabe que essa é uma excelentíssima questão, Bia, mas para te responder, primeiro vamos definir o que é fogo. Você tem alguma ideia do que seja fogo? Bom, fogo, ele advém, né, de uma reação de combustão e a partir do momento que os elétrons de algum átomo se agitam, Ficam ouriçados. se aquecem e aí eles pulam para camadas mais externas e quando eles retornam às camadas inferiores, isso ocorre uma liberação de luz. E essa liberação de luz é a chama que a gente vê. Ah, então você quer me dizer que, na verdade, o fogo é só uma percepção humana da reação de queima, que é uma reação de combustão, e da variação da energia térmica, é isso mesmo? É, isso mesmo. E a gente pode observar também os fogos de artifício, eles funcionam com o mesmo princípio. E agora que você falou isso, aí a gente chega na parte elementar da nossa questão para respondê-la, que é o calor. Depois do fogo, a gente acabou de definir, a gente vai definir o que é calor, que é justamente essa variação da energia térmica. É justamente quanto de energia um corpo recebe ou perde em contato com outros corpos. E isso é chave para esse problema, Bia, porque é a partir dele que a gente explica como é que a água ela tem a capacidade de apagar o fogo. Porque não é uma reação, não é um tipo de reação que acontece quando você adiciona água no fogo É e também apenas não é uma mágica. transferência de calor, né? Exatamente, essa é a chave do problema. É justamente a água, ela tem uma grande capacidade calorífica e utilizando-a na questão das chamas, você consegue fazer com que ela absorva o calor, atinja o ponto de ebulição, evapore e além disso tem aquele outro aspecto da água. Sim, ela evapora e aí forma uma camada de vapor em cima da chama que impede o contato dela com o oxigênio. E a gente sabe que a reação de combustão é alimentada pelo oxigênio, então quando corta esse abastecimento, digamos assim, esse contato, impede a reação de continuar ocorrendo, então a chama é apagada. E essas conclusões que você chegou aqui, nós chegamos aqui nesse podcast hoje, é o que nos permite fomentar algumas tecnologias, como por exemplo os Sprinkler de Shop, que são aquelas coisinhas estranhas que ficam penduradas no teto, que funcionam basicamente, eles detectam a alteração de calor, estouram o vidrozinho e são acionados. E além deles, tem os extintores também, que se você mora em apartamento, prédio, condomínio, provavelmente você já viu um na sua vida. Sim, eu tenho uma dúvida. Falando sobre extintor e tal, o fato da água apagar o fogo, tem umas situações específicas que a água não tem esse papel, que não é tão elementar assim, que seria a situação, por exemplo, o óleo de cozinha tá queimando, você, em último caso, tipo assim, você não deve jogar água de jeito nenhum, senão explode. Como é que funciona isso? É muito doido, porque a forma como essa conversão da transferência de temperatura ela vai ocorrer é muito perigosa dependendo dos materiais que estão ali na combustão. Por exemplo, no caso dos líquidos inflamáveis, como você citou, o óleo, quando você adiciona água, aquela água, por ser mais densa, ela atinge o fundo do vaso, mas como o fundo do vaso está muito quente, ela rapidamente evapora. Esse processo faz com que o óleo e a água espirrem pela força do vapor e acontecem os acidentes que a gente vê ocorrendo. Mas pensando nisso, alguém muito esperto percebeu que se você utilizar as coisas como o pó químico ou o CO2, você não tem esse problema, porque eles têm a mesma função de inibir a queima através de colunas impedindo o contato com o oxigênio, mas ele não tem esse problema. Agora o extintor de água realmente, Bia, além dessa parte do óleo, tem também a parte elétrica, que é extremamente não recomendado utilizar o extintor de água, porque você pode acabar conduzindo a corrente da água. Como a gente sabe, a água com sais ela conduz a eletricidade. Nesse caso, se você usar um incêndio elétrico, pode acontecer dela causar curto-circuito, ou seja, o elétron ele vai fluir através da água. É importante prestar atenção no tipo de extintor que você está usando em cada incêndio, né?
Exatamente, isso aí é uma coisa essencial nesses dias. Interessante. E esse aqui é mais um. Não Tão Elementar Podcast.